Paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui online, né? Mais um dia e graças a Deus porque estamos bem, né? Estamos todos bem. O Senhor tem cuidado de nós. E hoje no café da manhã aqui de casa, eu já havia estudado, né, durante a semana sobre um assunto, só que no café da manhã aqui de casa entramos na palavra procrastinação. E o Caleb perguntou, mãe, qual o significado? E eu e o Hamilton explicamos, né, o significado para ele. E ele ficava brincando ali pelo chão após o café e de vez em quando ele gritava, procrastinar, procrastinar. E isso foi entrando na minha mente. E eu estava organizando algumas coisas e comecei a pensar sobre o assunto, né? E de vez em quando ele gritava de novo, procrastinar. E comecei a raciocinar sobre o que fazemos da nossa vida, né, com relação à procrastinação. É uma palavra difícil, né, e daqui a pouquinho a gente vai entrar no significado dela. Eu queria ler com os irmãos em Salmo 90, versículo 12. Salmos 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Bonito, né? E trazendo esse versículo para a procrastinação, eu comecei a pensar, eu sou uma procrastinadora? Eu faço isso com a minha vida? E comecei a raciocinar sobre esse assunto, né? Esse assunto que a gente não gosta muito de pensar, porque em algum ponto da nossa vida a gente realmente enrola, né? Procrastinar é isso, é adiar algo importante. E Caleb continuou perguntando, né, sobre o assunto, ele pensou um pouquinho, aí ele foi e perguntou assim pra mim, mãe, então todo procrastinador é um preguiçoso? E eu raciocinei um pouquinho, falei, não é um preguiçoso, também porque eu me vejo um pouco como uma procrastinadora e eu não sou preguiçosa. E aí eu falei assim, não, Caleb, não é, porque às vezes o procrastinador, ele é muito trabalhador, ele cumpre horário, ele bate metas no trabalho dele, ele se esforça no dia a dia dele, né? Não é uma pessoa que se atrasa. Porém, em algum local da vida, ele exerce a procrastinação, né? E eu fiquei pensando, o que é procrastinar? É quando a gente bloqueia algo. Psicologicamente falando mesmo, a gente sabe que precisa fazer e aí a gente bloqueia aquele assunto, bloqueia aquela ação, bloqueia aquela decisão e isso vai se tornando um hábito e que a gente inconsciente faz. Às vezes você vira anos e não raciocina que inconscientemente você está adiando algo que seria benéfico para você, algo que poderia mudar a sua vida. Isso é que o procrastinador faz, né? O maior mal que ele causa é a ele mesmo. E tem alguns tipos de procrastinadores, né? Eu fiquei raciocinando sobre esse assunto e a gente pode ir longe por isso, mas eu queria falar de alguns poucos. Por exemplo, o procrastinador escolar. A pessoa trabalha, não mata serviço, é casado, tem a sua vida, mas aquele sonho de terminar os estudos vai sendo adiado. Hoje eu até perguntei para uma pessoa que veio aqui em casa, eu perguntei assim, o que falta para terminar os estudos? Eu tenho que terminar mesmo. Eu falei, como é que termina? Aí como eu já estava raciocinando sobre o assunto, eu falei assim, você tem que ir até uma escola. Pegar a sua identidade, CPF e ir até uma escola, né? E se matricular e tomar a decisão. A gente sempre vê adultos, pessoas de 60 anos estudando. Então o procrastinador escolar ele é muito comum, porque ele casa, ele tem seu emprego, ele rende, mas aquele sonho da faculdade, aquele sonho de estudar, ele vai adiando por décadas às vezes, né? E tem o procrastinador cristão também, que é aquele que fala que vai estudar a palavra de Deus, que vai se dedicar aos preceitos do Senhor, que vai ser esse ano eu termino a leitura da Bíblia e a gente vai procrastinando, colocando, né, outras coisas na frente, às vezes conscientemente, às vezes inconscientemente, a gente vai deixando para lá.
Tem também o procrastinador do útero, é aquele que nunca sai, né, do útero dos seus pais, não vou falar nem só da sua mãe, mas vive, né, na dependência de pai, mãe ou alguém, né, depende, não toma as próprias decisões, adia a sua própria vontade. Esse é um outro assunto para um outro dia. E hoje eu queria falar sobre o procrastinador familiar. Nessa época de pandemia que estamos online, né, nosso culto online, isso tem falado muito ao meu coração. A gente ouve falar que os casos de abuso nos lares aumentaram, as brigas são constantes, as pessoas estão tristes dentro da própria casa. E veio algo ao meu coração sobre o procrastinador familiar, né? Eu queria ler com os irmãos em Efésios 5, o versículo 15 e o 16. Tenham cuidado com a maneira como vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Como que é isso de ser um procrastinador familiar? Às vezes as coisas não estão bem ou nunca estiveram bem, né? Vivemos, às vezes os relacionamentos familiares são confusos, mas o procrastinador familiar é aquele que sabe que pode dar um passo em direção a resolver essa situação. Às vezes a família já aceitou a Jesus, já faz parte de uma igreja que os recebeu de braços abertos, e ali eles têm palavras semanalmente de como viver melhor, de como ser um adulto melhor, como ajudar no reino, como ser uma pessoa melhor, como fazer para ajudar as pessoas. Só que dentro do núcleo familiar tá tudo bem, não temos grandes brigas, mas falta aquela intimidade. Às vezes essa intimidade nunca teve, nunca aconteceu, ou às vezes ela se perdeu no decorrer dos anos, e a gente vai procrastinando essa decisão, eu estou falando de decisão, de resolver aquele conflito. Como não há grandes brigas, como estamos salvos, congregando numa igreja, a gente meio que deixa para lá aquela vontade de resolver, decisão de final de ano, de orar junto como família, de abraçar, de sorrir, de contar histórias, de ter a liberdade de tocar. A gente vai deixando para depois, porque falta uma intimidade, falta um segurar de mãos, né? E essa procrastinação familiar, ela é quebrada. Algo aconteceu, algo que gerou um trauma, um distanciamento familiar, né? E alguém foi o causador disso. Às vezes o causador ele tem, né, a sensibilidade de que precisa dar o primeiro passo, mas nós sabemos o quanto é difícil vencer a procrastinação. Você pode até fazer tem o desejo, demonstrar o desejo de ser mais íntimo dos seus filhos, né? De conseguir tocar um abraço que seja, de falar um eu te amo, de falar que bom, eu tenho orgulho de você, mas não é o momento, não é a hora, agora tá tudo tão bem, vamos deixar para amanhã, e assim vamos procrastinando, né? A procrastinação ela é inconsciente muitas vezes, porque ela vem daquele dia a dia e aquilo se torna um hábito, é como se fosse um impulso, você vai fazendo no automático e você esquece, né, de exercer a sua decisão que você tomou há dias atrás. Não, eu vou agora ter um relacionamento melhor com meu irmão, vou falar para ele o quanto ele é importante. A gente ouve história todos os dias de que a gente às vezes não vai ter tempo de resolver uma briga, de resolver um relacionamento quebrado. Então, às vezes é melhor a gente se afastar, se distanciar, sumir por uns tempos, ou brigar mesmo, brigar e resolver a situação, né, com uma discussão, porque assim a gente se defende, né? A pessoa se defende e aquela discussão afasta o abraço por mais um tempo. Então eu queria, meus irmãos, que você confiasse no Espírito Santo.
É Ele que está dentro de você. É Ele que intercede com gemidos inexprimíveis. O porquê dele interceder? Porque Ele sente a sua dor. Às vezes nem você sabe expressar a dor. A dor de não conseguir dar um abraço no filho, a dor de não conseguir tocar na sua mãe, a dor de não conseguir expressar para o seu irmão, eu tenho orgulho de você. E o Espírito Santo, ele intercede por você perante o Pai. E ele vai te ajudar nesse processo se você confiar. Amém? Agora vamos para a prática, né? Eu falei inicialmente que era uma decisão. Então, quando a gente toma uma decisão, a primeira palavra que vem é o como. Já que eu decidi, como eu vou fazer isso? Eu estou confiando no Espírito Santo, eu tenho base bíblica para viver bem, para lutar contra esse tipo de situação. E aí vem o como. Aí o como é com você. Entra a parte da decisão. É uma ligação, é um e-mail, é um WhatsApp, é mandar todos os dias um bom dia, com um coraçãozinho, é estar junto no café da manhã, é não pegar o seu prato e ir jantar longe, é conseguir ouvir sem criticar, sem pensar lá vai fazer besteira de novo. Isso é ser família. A gente sabe que estamos em tempo de pandemia e temos ouvido muitas histórias de núcleos familiares que as pessoas não conseguem conviver, de esposas que estão ansiosas para o trabalho voltar e o seu marido ir passar aquelas tantas horas fora, né? Essa é uma tristeza. E que lares de crentes passam por esse tipo de tristeza. Então, meu irmão, o que eu queria pedir hoje é não faça mal a você mesmo. Confie no Senhor, tome a decisão, né? Ligue, converse, dê o primeiro passo. Esteja cuidando de você e dos seus. Seja essa sustentação, né? Essa coluna que pode resolver esse distanciamento. Não deixe para depois. Se é um abraço, vá até a direção da pessoa e a abrace. Eu lhe garanto que depois do 5º abraço, isso será normal. Eu lhe garanto que após você ouvir aquela pessoa por algumas vezes, né, tendo paciência no Espírito Santo, confiando no Senhor, tudo vai parecer normal. Confiando em Deus, né? E eu queria ler com os irmãos o último versículo. Esse todo mundo conhece. Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado. Então dê o primeiro passo, né? E esteja junto com seus familiares, junto com seus irmãos. Boa semana para vocês e eu quero agradecer a Deus porque estamos bem, estamos juntos. O Senhor tem cuidado de nós. A paz do Senhor, irmãos.